Para a palavra do ministro Gilmar Mendes. Muita honra, ministro, a palavra com Vossa Excelência. Bom dia a todos, caro presidente desta nobre casa, presidente deputado Henrique Eduardo Alves, caro ministro Luiz Inácio Adams, caro ministro Garibaldi Alves, doutora Ela Vieco, vice-procuradora-geral da República, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, deputado Odair Cunha, dos requerentes desta homenagem, caros advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda, é com muita alegria que eu participo deste evento que marca e celebra os 20 anos da Advocacia Geral da União. Participei ainda como jovem procurador da República das discussões que levaram a esse modelo, a essa divisão. Inicialmente, na Procuradoria-Geral da República, imperava a visão de que dever-se-ia tentar um caminho que conciliasse as duas posições, que albergasse no âmbito daquela instituição também a defesa da União. Temia-se pelo desastre de uma opção política cujo desenvolvimento não se poderia controlar. Muitos imaginavam que o prestígio da instituição estivesse, de alguma forma, vinculado à defesa das atividades da União. A Constituinte sabiamente fez a opção pela separação. Depois também participei do processo de construção da AGU, processo lento, com um andar às vezes espasmódico, mas que foi se consolidando e foi se desenhando a partir de trabalhos desenvolvidos por integrantes da AGU e por muitos que não a compunham, pessoas que vieram somar os seus esforços, pessoas que já emprestavam a sua força de trabalho, a sua convicção, a sua capacidade intelectual à instituição. E esse desenho, então, foi se formando. Muitas incompreensões, muitas discussões se fizeram, é claro, são corporações que querem se afirmar, e tudo isto foi sendo paulatinamente feito. Nos governos que eu tive a oportunidade de assistir, participar, percebeu-se desde logo que a AGU era uma instituição importante. Na gestão do meu antecessor na AGU, alguns já não se lembram, mas eu fui titular da AGU de 2000 a 2002, um período de muita vivência, de muita intensidade. Mas o meu antecessor, ministro Geraldo Quintão, ele já compunha os seus quadros e teve a honra de receber os primeiros advogados da União, aqueles que de fato comporiam o quadro básico. Naquele momento ainda se vivia uma certa aflição. Não se sabia se a instituição iria, presidente, se consolidar. Eu me lembro que dos primeiros 50 nomeados, algo em torno de 30 candidatos tomaram posse. A instituição não tinha lá um desenho institucional
bem definidos, especialmente diante de categorias já definidas, magistratura, Ministério Público. Também Quintão, é bom que se diga, teve a vivacidade, a sagacidade de trazer para os quadros da AGU pessoas que sabiam advogar. Ele que era um advogado, presidente, não estava interessado nessas nossas firulas intelectuais, muitas vezes, que nós fazemos no âmbito acadêmico. Ele queria gente que soubesse advogar, que soubesse derrubar uma liminar, ou obter uma liminar. E trouxe os advogados do Banco do Brasil, gente que tinha uma experiência nesse tipo de trabalho, que vivenciava. Isso precisa ser dito, porque muita gente esquece que, se essa instituição hoje tem essa força, ela contou com esse tipo de apoio. Gente como Walter Barletta, que depois ajudou a AGU, compôs, foi seu procurador-geral, e me ajudou quando lá estive, foi o meu procurador-geral da União nesse período, cuidava de todo o contencioso. É preciso que isso seja rememorado. Quando eu cheguei à AGU, conseguimos fazer concursos, mas percebemos que havia muitos gaps. E um deles era a da Procuradoria das Autarquias. À época, eu não sei qual é o número hoje, nós tínhamos 180 autarquias. Um modelo de kit burocrático, em todo lugar tinha uma procuradoria. E um lado não falava com o outro, e era difícil coordenar. A AGU atuava, ganhava as ações, mas numa universidade, numa escola técnica, sei lá, em qualquer autarquia, aquela mesma causa estava perdida. E restava, então, uma tentativa de fazer uma rescisória, buscar uma cautelar. Também verifiquei que a autoestima era baixa. Por quê? Nós vivíamos uma época em que ganhava muita importância. Justificadas e injustificadas. Todo procurador via toda hora na televisão figuras nem tão agradáveis de se ver, como o Luiz Francisco, que era o procurador da República da época. Mas eles passavam a dizer: essa é a figura. A oposição instrumentalizava o Ministério Público, colocava soldados a serviço da impugnação. E eles também imaginavam: a sociedade só valoriza sujeitos que atuem dessa forma. Eu passei a dizer, então, um pouco como doutrinador, um pouco como psiquiatra, psicólogo, passei a dizer aos meus colegas da AGU que eles deveriam cumprir a sua função de defesa de política pública, que quando eles evitassem que dinheiro saísse pelo ralo, eles estavam realizando, sim, o Estado Social, defendendo o INSS, defendendo o INCRA contra desapropriações, contra indenizações exageradas, fazendo com que o dinheiro tivesse esse destino, o destino devido. Isso permitiria expandir a reforma agrária, permitiria ter recursos na Previdência Social. Era essa a visão. E passamos então a dialogar nesses termos. Tinha uma utilidade social, uma razão de ser a AGU. No que diz respeito às procuradorias federais, logo se percebeu que o modelo de autonomia levaria-nos a debacle. E foi por isso que nós pensamos, e aí de novo gostaria de lembrar aqui a figura de Jovita Valente, porque ela sempre esteve atrás dessas propostas, viabilizando as minhas ousadias, e nós então propusemos a ideia da criação da carreira de procurador federal, para resolver um problema que era sério, a falta de nivelamento entre as carreiras de procurador federal aqui e acolá.
porque nós precisávamos, inclusive, engendrar a Procuradoria Federal. Hoje nem se fala nisto, mas essa instituição foi extremamente importante para dar uniformidade e evitar os abusos que se cometiam, o comprometimento de dinheiro público. Houve muita resistência nas corporações, incompreensões. Eu me lembro que quando se criou a carreira de procurador federal, um grande amigo meu questionou, dizendo que nós estávamos criando um trem da alegria. Por quê? Porque não reparamos quem lá estava e fizemos o reconhecimento de que todos os procuradores autárquicos e fundacionais eram procuradores, agora procuradores federais. Até então ninguém tinha discutido isso, mas agora se quis discutir. Tinha que se qualificar essas pessoas. Eu me lembro que fui a um almoço no Itamaraty, numa daquelas solenidades, e ao fim e ao cabo todo mundo discutia que havia um grande trem da alegria na AGU. Nada de trem da alegria, ninguém estava nomeando ninguém de novo, apenas mudando o título. Onde o sujeito era chamado de procurador autárquico da autarquia B, agora passava a ser chamado procurador federal integrado à Advocacia Geral da União. Me lembro de um repórter, que acho que até passou depois pela direção de imprensa aqui da Câmara, o William França, da Folha de São Paulo, que me disse: o senhor está sendo acusado de ter feito um grande trem da alegria. E eu disse: nada disso. Expliquei-lhe. E ele disse: mas o que vai acontecer então com essas pessoas que foram nomeadas, estão sendo designadas procuradores federais sem terem feito concurso, ou chegaram lá por uma outra via, ascensão funcional? E eu olhei para ele assim, com uma certa ironia, e disse: não, esse problema é fácil de resolver. E ele ficou esperando então uma resposta bombástica, e eu disse: a morte resolve esse problema. Não cuidava de agora desfazer, nunca ninguém se incomodara com essas pessoas enquanto eles estavam aí trabalhando nesses locais, e agora queriam discutir isto. E assim foi feito, e nunca mais se questionou. Não recorrer de processos já pacíficos. Essa foi uma orientação emitida por Fernando Henrique Cardoso. Revogamos um velho decreto do governo militar, de Médici, reconhecendo que a AGU não deveria mais insistir na defesa, e essa é a orientação que hoje preside. Súmulas. Passou-se a editar súmula para que o advogado-geral da União não despendesse recursos com questões que não eram mais relevantes. Não sobreonerar os tribunais e, sobretudo, não onerar o cidadão, que tenha o direito reconhecido. Projetos de lei que foram encaminhados para reconhecer direitos das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de um que foi feito por mim. Alguém foi violentado nas dependências da Polícia Federal num estado do Nordeste, talvez Ceará. Era um caso flagrante, suposto de estar com alguns pacotes de maconha, foi levado para a polícia, morreu. O governo tomou logo a iniciativa de encaminhar um projeto de lei dizendo: nós somos responsáveis. Era esse tipo de atitude que uma AGU responsável tem que tomar em defesa da Constituição e não depender de provocação externa. É esse tipo de lição que se emana de atitudes como essa. Mas também ter coragem de defesa de políticas públicas, defender planos econômicos que pretendem minimizar, reduzir, banir a inflação, como foi dito aqui por Raul. E claro, medidas que são antipáticas, por isso que o advogado precisa de garantia, porque se trata de medidas antipáticas. Evidente, é difícil defesa da política pública, porque o discurso outro
em geral, é um discurso que conta com simpatias, não passa por um contraditório. A toda hora se diz: Belo Monte vai atrapalhar o meio ambiente. E não se leva em conta os outros aspectos. E o pobre do advogado-geral da União tem que lidar contra tudo e contra todos. Contra a opinião pública que já se formou, contra o Ministério Público que já se posicionou, às vezes contra o próprio juiz, que está contaminado com essa massa de informação. É preciso levar essas informações, defender políticas públicas, é uma missão importante da advocacia. Veja, por quê? Porque nós não estamos em regime autoritário. Todas as políticas públicas podem e devem ser contestadas. Mas é preciso que elas sejam julgadas com isenção, para afirmar a sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade, num ambiente de isenção, num ambiente de imparcialidade. Portanto, eu tenho a impressão de que este ano, que nós comemoramos 25 anos da Constituição de 88, é digna de nota a comemoração dos 20 anos da AGU. Já foi lembrado aqui, foram lembrados aqui, figuras importantes nesse período. Pessoas que se dedicaram, que ajudaram a construir a AGU. Um deles não está mais entre nós, meu amigo de muitos anos e que contribuiu decisivamente para a idealização e consolidação da AGU, Saulo Ramos. É preciso que reconheçamos que ele foi uma figura decisiva para essa construção no governo do presidente Sarney. Entre nós, também faz falta hoje Tereza Miranda Lima, que ajudou muito na construção dessa instituição. Eu vejo aqui rostos jovens, muitos deles eu já não os identifico, não tive a oportunidade de com eles conviver, mas eu quero fazer um pouco esse apelo de memória para que nós saibamos que uma instituição como essa se constrói com sacrifícios de muitas pessoas, com envolvimento e engajamento de inúmeras horas de trabalho. E a gente deveria, num momento como esse, pensar em todas essas pessoas que se sacrificaram, inclusive aquelas que não integravam o quadro da AGU, mas que se tornaram integrantes honorários, como Barleta e tantos outros, essa gente do Banco do Brasil. Luiz Inácio, se você não fez uma placa para eles, deveria fazer. Porque realmente, essa gente que de fato ensinou a AGU a advogar. Porque de fato nós estamos, hoje então que tem internet, a coisa mais fácil do mundo é produzir textos, não é? Corta e cola e citação, não é? Conversalhada danada. Mas ainda a gente busca gente que saiba advogar. E a AGU precisa de doutrinadores, precisa de acadêmicos, mas precisa de advogados. E essa gente deu essa contribuição. Eu gostaria de compartilhar com os senhores a alegria dos 20 anos 25 anos da Constituição, 20 anos da AGU. Espero que daqui a pouco possamos comemorar os 40. Obrigado. Gilmar, não foi uma palestra, foi uma aula de AGU. Eu que não conhecia essa história toda, eu que estou aqui há 40 anos, aprendi muito no seu pronunciamento agora, bicho. Parabéns. Merece outra salva de palmas do nosso bicho Gilmar, pelo brilhante. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.